Irmãos, nós temos aprendido que este andar digno do Senhor, digno da vocação a que fomos chamados, é diferente do que às vezes pode ser proclamado aí como certo, né, para a igreja, para os filhos de Deus. Nós temos visto que às vezes o que é proposto não condiz, né, com aquilo que a palavra de Deus de fato ordena, né, manda. Às vezes é proposto para a igreja um caminho e considerado bom, correto, né, que de uma certa forma atende às necessidades, às expectativas do coração humano, né, do coração do homem. E por isso, às vezes isso é tão terreno, né, tão para esta vida e tão pobre, tão fraco. Mas por causa da roupagem que é dada, né, a essa proposta, atrai bastante o coração do homem. Muitas coisas às vezes são propostas, mas que não passam de embalagem, né? Enquanto que o que a palavra de Deus manda é algo que tem que acontecer lá no coração do homem. Tem que vir realmente da vida do Filho de Deus. Tem que ser uma obra do Espírito Santo. Tem que ser fruto de um milagre de Deus na vida dos santos. Eu diria que é muito fácil atender os apelos do cristianismo quando eles são para o lado de fora da nossa vida. É muito fácil andar com uma camiseta, com frases escritas no carro, passear, participar de passeatas e tantas outras coisas que nós podemos fazer. É muito fácil defender a bandeira, né, de uma organização, de uma denominação. Mas ser do Senhor, dar testemunho do Senhor na terra, diante dos homens, é algo muito diferente de tudo isso. Às vezes isto é feito de tal forma que o mundo fica escandalizado, né, e horrorizado. Mas para os filhos de Deus é exatamente o lugar que eles deveriam estar e fazendo as coisas que deveriam fazer. Foi um escândalo para o mundo o Senhor estar pregado numa cruz, mas era exatamente ali que o Pai queria a vida dele. Então, certamente, o que estamos vendo aqui nunca terá o apoio daqueles que não conhecem o Senhor. E eles vão ficar escandalizados com a tua vida. Mas este é o segredo, se queremos agradar o Senhor. Não podemos agradar os homens. A vida de Cristo não agrada os homens. Ela ofende os homens. Mas é a única vida que vale a pena. A vida do Filho de Deus. Amém? Então, Efésios capítulo 6, verso 5. Quanto a vós outros servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens, certo de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, que
quer seja servo, quer seja livre. E vós, senhores, de igual modo procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor também deles, como vós, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Podemos continuar, irmãos? Ninguém comprou canivete aí durante essa semana para... Não, né? Não vai ser preciso comprar chibata e nem construir pelourinho, né? Apenas necessário andar naquilo que o Senhor propõe para a nossa vida em Cristo Jesus. Eu preciso fazer algumas considerações aqui, né? O texto fala para os servos obedecerem a seus senhores, segundo a carne, com tremor e temor e com sinceridade de coração. Na época em que a palavra de Deus foi escrita, nos dias aqui de Paulo, uma parcela bem grande da população era escrava. Ali em toda a região ali da Grécia, né? Enfim, no mundo da época, no mundo bíblico, né? Uma boa parcela da população era escrava. Você lembra do percentual, Fernando? Mais ou menos? Meia, né? Pense nisso, irmão. 50% dos homens eram escravos. Então, a chance de cada assembleia ser formada por 50% de escravo era bastante grande. E provavelmente, talvez esse número fosse maior, né? Talvez em cada assembleia havia uma boa chance do número de escravos ser maior do que de pessoas livres. E lógico que um grupo dos irmãos que pertenciam a essas assembleias eram senhores. E eu estive pensando nisto. Isso não é por acaso. A palavra de Deus diz que o Filho de Deus, ele se manifestou na plenitude dos tempos. Então, quem preparou todo o ambiente para a vinda do Filho de Deus foi o próprio Deus. Não foi obra do acaso, né? Foi o dedo de Deus que atuou e preparou aquele ambiente. Então era um ambiente que tinha metade da população escrava. Essa população era posse de seus senhores, né? Eles eram um bem do seu senhor. Eles tinham um valor financeiro, né? Lógico, irmãos, que nós não temos mais essa situação hoje. Por um lado, damos graças a Deus, né? Não somos mais senhores como eram senhores aqueles desta época. E também não somos mais servos como eram os servos daquela época. Então, literalmente falando, nós não temos mais nos nossos dias este senhor e este servo aqui. Então, essa palavra não teria aplicação, né? Ela não teria como ser vivida por nós. Tem sim, irmão. Claro que tem. Meditando e olhando para a palavra de Deus com um pouco de cuidado, de carinho, né? Nós notamos que, e nesse texto que lemos de Efésios, já é possível ver isso, que esse tipo de arranjo que havia na sociedade
dentre outros propósitos, né, ele também tinha como um dos propósitos básicos, né, é prover as necessidades das pessoas, dos homens, a própria subsistência do ser humano. Então, se você prestar atenção, onde está um senhor e um servo, um escravo, você tem ali uma situação para prover as necessidades das pessoas. Era esse o motivo, humanamente falando, principal. Ninguém tinha escravo porque gostava de ter escravo de estimação, né? Ou alguém tinha escravo porque ele gostava de colecionar escravo, né? Então, quando ele via um escravão bonito, ele comprava um outro escravo bonito e formava uma coleção de escravos, né? Não. O escravo estava sempre, de alguma forma, junto com o seu senhor, porque era o meio usado, né, para suprir as necessidades dos homens. Ou seja, para que houvesse comida, para que houvesse serviços, né, para que houvesse proteção, para que houvesse, enfim, de alguma forma, né, todos pudessem sobreviver. E este aspecto, né, dessa relação aí servo e senhor, ele continua até hoje e vai existir até o fim. Ou seja, quando os homens estão juntos para suprirem as suas necessidades. E o governo do Senhor Jesus, a autoridade do Senhor Jesus, ela chega aí. Eu não sei se você já parou para pensar, mas seria impossível a humanidade chegar aonde ela chegou, sobreviver como tem sobrevivido, se não houvesse a presença da autoridade, do governo, para promover, para gerar, trazer à existência, né, tudo aquilo que nós precisamos como homens para continuar, né, a nossa existência aqui neste mundo. Você se lembra, eu vou ilustrar isso com um evento bíblico, né? Quando o faraó teve aquele sonho no Egito que ele teria 7 anos de grande abundância e depois ele teria 7 anos de grande necessidade. E aí José é trazido à presença de faraó e ele interpreta o sonho, né? Ele conta para faraó, olha, vai acontecer isso. E aí surgiu a grande pergunta, o que nós vamos fazer? José deu a sugestão, ele falou, é necessário que o Senhor coloque alguém para administrar, né, alguém para governar sobre os seus servos. E ele deve pegar uma parte de tudo que foi produzido durante os 7 anos de abundância e guardar, para depois, nos 7 anos de escassez, o povo poder sobreviver com aquilo que foi guardado. E Faraó fez isso, e o Egito foi salvo. Não seria possível fazer aquilo se cada um ficasse por conta, ou se houvesse uma bagunça ali no Egito, teriam morrido todos de fome. Então o governo, ele é necessário para a própria subsistência. Outro detalhe aqui importante, no reino milenar de Cristo, isto será perfeito. O que hoje é capenga, o que hoje é complicado, é cheio de injustiça, cheio de atrito, né, que
está aí com grandes dificuldades, no reino milenar do Senhor, isso será perfeito. E haverá abundância absoluta quando o Filho de Deus, o Senhor dos Senhores, estiver governando sobre os seus servos. Então, irmãos, nós vamos olhar nesse texto com esta ótica. O que nós temos hoje que contém esta verdade? O que nós temos hoje é esse ambiente onde os homens estão juntos, trabalhando para suprirem as suas necessidades. Nós vamos usar a linguagem bíblica aqui de servo e de senhor, né, para ficar mais fácil, mas tenha isso em mente, tá? Nós não temos mais senhores hoje, dono de ninguém. E não temos servos mais, homens que pertencem a outros homens como uma mercadoria, né, como posse. Mas nós estamos juntos, tudo quanto é canto. E essa autoridade do Senhor está sobre nós. E ali juntos, o que precisamos para a nossa sobrevivência está sendo gerado. E damos graças a Deus por isto, né? Em Lucas capítulo 17, deixa eu ler um outro texto com vocês, para tirar toda e qualquer dúvida. Lucas 17, versos 7 e 8. Jesus disse assim: qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura, ou em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar do campo: vem já e ponte à mesa? E que antes não lhe diga: prepare-me a ceia, cinge-te, serve-me, enquanto eu como e bebo, depois comerás tu e beberás. Então aqui nós temos o servo e o Senhor juntos, e os dois estão sobrevivendo. Não é assim? Por que esse senhor tinha o seu servo? Para que ele trabalhasse na sua lavoura. Mas o servo, servindo assim o seu senhor, ele também sobrevivia. De uma certa forma, um depende do outro. Querendo você ou não, todos nós estamos nisso. E aqui, nesse ambiente, a autoridade do Senhor Jesus alcança, né, a nossa vida. Mais uma observação, irmão. Aqui no texto de Efésios 6:9, lembra? Vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, se referindo ao servo, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está no céu. Então, no contexto dos irmãos ali de Éfeso, tanto o Senhor como o servo eram irmãos, eram filhos de Deus. Então nós podemos estar numa relação de servo e senhor, onde as duas partes são do Cristo. Amém? Que era o caso aqui, para quem Paulo estava escrevendo. Mas a palavra de Deus fala que pode haver um lado que não pertence ao Senhor. Por que eu estou falando isso? Porque a palavra do Senhor vai mostrar que não deve haver diferença no caminho, na conduta, né? Ou aquilo que a palavra de Deus propõe para nós, não é diferente quando um lado não pertence ao Senhor.
Ou que o que nós vamos ver aqui no texto de Efésios só se aplica quando os dois são filhos de Deus. Não. Existe a possibilidade dos dois serem filhos de Deus, existe a possibilidade do Senhor ser de Cristo e o servo não, e existe a possibilidade do servo ser de Cristo e o Senhor não. Agora, quando os dois não são de Cristo, aí o que nós estamos vendo aqui não tem como ser aplicado, porque a palavra de Deus é para aqueles que são do Senhor, né? Veja o que disse Paulo, escrevendo a Timóteo, capítulo 6, vai um pouquinho para frente. É, 1 Timóteo 6, todos os servos que estão debaixo de julgo considerem digno de toda a honra o próprio Senhor, para que o nome de Deus e a doutrina não seja blasfemada. Também os que têm o Senhor fiel, não os tratem com desrespeito, porque é irmão. Aqui nós já temos um servo que pode ter o Senhor convertido e o servo que pode ter o Senhor não convertido. Veja o que a palavra de Deus está mandando ele fazer, né? Final do verso 2. Pelo contrário, trabalhem ainda mais, pois ele que partilha do seu bom serviço é crente e amado, ensina e recomenda estas coisas. Então o servo deveria ser o mesmo servo se o Senhor fosse ou não irmão. 1 Pedro capítulo 2, Pedro capítulo 2, verso 18. Servos, sede submissos com todo o temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. Quer dizer, o Senhor aqui pode ser perverso. Por isto, é grato que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente por motivo da sua consciência para com Deus. Então, quando o servo tem o seu senhor que não é irmão, ele pode ter grandes dificuldades, né? Mas o que a palavra de Deus manda ele fazer? A mesma coisa. Filemão, volte um pouquinho aí. Filemão está antes de Hebreus, versículo 11. Aqui nós temos o contrário. Aqui o senhor é que é irmão e o servo não é irmão. Pelo menos não era, né? E veja o que ele aprontou. Verso 11. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Paulo está dizendo que Onésimo, que era o escravo, antes dele se converter, ele tinha sido inútil para Filemão, né? Foi um problema para Filemão. Versículo 15. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre, não como escravo, antes muito mais acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Agora, Filemão ia receber Onésimo, né? E Paulo diz, agora, sendo ele irmão, né? Ele tem muito mais valor, né? Ele é muito mais querido do que apenas um escravo. Antes ele era inútil, mas agora ele é irmão. Ou seja, Onésimo foi escravo de Filemão, não sendo ele convertido, talvez muitos anos, né? E ele fugiu. Mas agora ele se converte e ele é trazido de volta.
Então vamos pensar um pouquinho, irmãos. Nesta relação entre os que servem e os que governam, nós podemos ter tudo isso. Onde você trabalha, você vai estar ali como um filho de Deus. Mas você pode ter sobre você alguém que também é um filho de Deus. E graças a Deus, quando isto ocorre. Mas você pode ter como autoridade sobre a tua vida, pode ser o teu patrão ou o teu gerente, alguém que seja ímpio. E nós vamos ver o que a palavra de Deus nos ordena. Por outro lado, você, como quem governa, pode ter sob a sua autoridade irmãos, graças a Deus quando isto ocorre. Mas você pode ter o ímpio debaixo do seu governo. E a palavra de Deus diz o que você deve fazer, te manda fazer. Isso tem uma aplicação prática, irmão, muito grande. E que tem sido deixado de lado pela igreja, infelizmente, numa grande medida. Os irmãos hoje estão mais propensos a seguir o sindicato do que a Bíblia. E os irmãos que têm autoridade sobre outros, né, às vezes estão mais propensos a seguir o sindicato patronal ou as leis trabalhistas do que a Bíblia. E deixamos o testemunho do Senhor de lado, que é o que deveria e deve governar a nossa vida, se somos igreja do Senhor e se queremos dar um testemunho de verdade aí fora. Eu vou fazer uma perguntinha aqui. Alguns irmãos aqui têm pregado e exercem função de liderança sobre outros, não tem? Paulinho não tem pregado atualmente, eu tenho. Tem? Então, aí a dose é dupla, né? A mulher também? Então, duas vezes. O filho, porque é mulher, porque é filho, meu Jesus, se não obedecer agora... O Alan tem tem empregado lá? Tem, né? Tem. O Walter tem também, ou já teve. Os filhos lá são empregados ou são sócios? Sócios. Ah, tá. Uma sociedade. Mas quem? Funcionário público também. Quem é chefe aí? Olha o Brunão lá, tem uma turma lá, Brunão. Como deve o servo obedecer? Volte lá para Efésios capítulo 6. Versículo 7. Servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens. Este é o grande fundamento, irmão. Assim como a palavra de Deus diz para os filhos, capítulo 6, versículo 5, obedecei vossos pais no Senhor, aqui ela manda os servos obedecer, manda o servo obedecer como ao Senhor. Esse é o fundamento que deve governar o servo nesta relação.
Se isso não for acolhido no coração, se não for realmente o norte do Filho de Deus, tudo que ele fizer, irmão, vai ter uma fonte, né, uma origem duvidosa. Ele vai acabar seguindo o sindicato. Nós precisamos ver que ali, né, naquele lugar que o Senhor colocou a nossa vida para trabalhar, por mais incrível que pareça, a autoridade dele chega ali. Às vezes nós ficamos assim, mas será? Sim, porque a autoridade do Senhor Jesus chegava lá, na casa onde o servo vivia. Se fosse aqui no Brasil, ela chegaria lá na senzala. E chega com força total, plena, porque o Senhor está dizendo para o servo servir como ao Senhor. É o Senhor que está ali, é o governo do Senhor que está ali. Mas aquele que está exercendo o governo, conforme disse Pedro, pode ser um homem perverso. Não importa. É a autoridade do Senhor que chega ali. Porque é esta autoridade que lá no milênio ela vai ser absoluta. Lá ela vai ser perfeita. Lá ela vai ser santa. Porque lá é o Senhor do Senhor que vai governar juntamente com os seus servos. Porque ele amou a justiça e ele aborreceu a iniquidade. Um pouquinho para frente, em Colossenses, eu vou ler esse texto junto, são textos paralelos, né? Capítulo 3, versículo 23 e 24. Tudo quanto fizerdes, se referindo ao servo, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estáis servindo. Você já se lembrou, pelo menos um dia na sua vida, que quando você saiu para trabalhar, você saiu para servir a Cristo no seu trabalho? Isso muda tudo, irmão. É assim que a palavra de Deus está mandando os filhos de Deus enxergarem a situação. Aquele escravo que estava lá num buraco, às vezes numa vida muito difícil, um grande sofrimento, como disse o apóstolo Pedro. Mas agora ele é do Senhor. E a palavra de Deus chega até ele e diz: olha, faça ou viva, sirva este Senhor, que é teu dono, como se você estivesse servindo a Cristo. Porque é a Cristo que você está servindo. No versículo 6 do capítulo 6, a palavra de Deus diz que o servo deve fazer de coração a vontade de Deus. De coração a vontade de Deus.
Irmãos, o ímpio, ele abomina isto aqui. Não abomina? Literalmente o ímpio abomina o que a Escritura está dizendo sobre isto. Mas a palavra de Deus está dizendo que nesta relação entre o que manda e o que obedece, para que as necessidades do homem sejam supridas, a vontade de Deus pode ser satisfeita. Deus tem vontade nesse ambiente aí. Isto é preparação de Deus. Às vezes queremos perguntar para Deus qual é a vontade dele, né? E ficamos imaginando coisas. O que seria a vontade de Deus para a minha vida? Mas aqui está uma grande resposta das Escrituras. Levantar cedo e trabalhar e fazer de todo o coração, podemos fazer ali a vontade de Deus. Eu quero servir a Cristo, mas me mande lá para o Canadá. Não, é lá, obedecendo aquele seu chefe ou aquele seu patrão, que você não gosta da cara dele. Mas o sindicato não vai falar isso, irmão. Ele vai falar para você fazer greve. Olha só, em relação a isso que você está dizendo, eu já tenho um bom tempo de chão de fábrica, né? Assim, para ser mais específico, 42 anos. Eu tenho visto, assim, trabalhado com clientes, eu posso dizer quase 100% do cliente, quando ele se converte, quando ele é cliente, ele se acha mais importante ou com mais direito do que os outros. Isso eu posso garantir, em questão de desobediência, em questão de desobedecer o patrão, isso eu posso garantir que quase 100% dos clientes se acham mais importante. Porque estão seguindo a cartilha do sindicato, né? E não da palavra de Deus. Aí nós não vamos nunca dar o testemunho do Senhor. É melhor se candidatar a presidente do sindicato. E sair com uma bandeira na rua, gritando PT. Os filhos até ficam arrepiados ali. O que eu faço para fazer a vontade de Deus? Sirva aqueles que o Senhor colocou sobre você, para que haja pão na terra e as necessidades dos homens sejam supridas. Como se estivesse servindo o Senhor Jesus. Por isso que o comunismo ele é afronta a Deus. E por isso que os cristãos serão massacrados no fim, porque isso contraria os interesses que o homem tem no seu coração pecaminoso. No versículo 5, irmão, no capítulo 6, Paulo fala aí que essa obediência, né, ela deve ser respeitosa. Quanto a vós outros, servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e temor, na sinceridade do vosso coração. Não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Essa obediência ela deve ser respeitosa.
o servo lá, ele temia e tremia o seu senhor, porque ele podia ser punido, né? Mas esse era um temor externo. Mas aquele que é do Senhor, ele deve servir, ele deve estar debaixo da autoridade daqueles que estão sobre ele como autoridade, com respeito. Hoje é lei, né? Afrontar todo tipo de autoridade, começando dentro da própria casa, né? Se tem uma coisa que o homem abomina é a autoridade, esteja onde ela estiver. Então, tratar aqueles que têm uma posição de autoridade com respeito é mandamento do Senhor para nós. Tem pessoas que ficam escandalizadas quando ouve alguém tratando uma autoridade com respeito. A lei é desrespeitar, é afrontar, é xingar, é desprezar. Mas isso não vem de Deus, isso é do maligno. Essa sujeição ela deve ser honesta. Paulo falou aqui que não é aquela honestidade exterior, né, que pode ser conferida com os olhos humanos, mas ele disse que o Filho de Deus deve ir além disso, né? É uma honestidade que não visa só agradar homens, mas sim a Deus. Aqui, irmão, nós temos muitas coisas que precisamos pensar. Nenhum de nós está autorizado a roubar o nosso patrão, o nosso gerente, né? Com relação ao tempo, com relação a coisas. Não podemos ser desonestos aqui. A lei de Gerson não pode governar a nossa vida aqui. A palavra de Deus está mandando o Filho de Deus fazer as coisas de forma honesta. E uma honestidade que está lá no coração. O que falar então daquele atestadinho que o médico assinou lá porque é colega? Aquela dorzinha nas costas que não sara nunca. Quando o cidadão quer fazer uma viagemzinha, ele já começa a arrastar uma perna. Se com o nosso trabalho nós podemos produzir 10, por que vamos ficar devagarinho e fazer só 5? Ele paga pouco para mim, eu vou fazer só 5. Está sendo honesto? Não se esquece, querido, que você está servindo a Cristo. E o texto diz que os dois lados serão levados diante do Senhor, e os dois lados darão conta. Você acha que o Senhor não sabe dos atestadinhos da nossa vida? As enroladinhas da nossa vida? As atrasadinhas da nossa vida? O servicinho ruim da nossa vida? A falta de responsabilidade da nossa vida?
Ou quando colocamos fogo na sessão, né? Que falamos mal do nosso patrão, até para os ratos que moram lá na fábrica ou no escritório. A palavra de Deus está dizendo que aquele servo que está lá, né? Estava lá escondido, lá era uma mercadoria do seu senhor. Mas agora ele estava numa relação que tem peso eterno diante de Deus. Se tinha alguém que o que ele fazia ou deixava de fazer não significava nada, era um escravo lá dentro de uma senzala. Mas a palavra de Deus está dizendo para ele: ó escravo, você está na presença do Todo-Poderoso. Essa obediência deve ser a melhor, irmão. A melhor. Não é aquela melhor para ser promovido, não é aquela melhor para ganhar um aumento, não é aquela melhor porque a firma que você trabalha tem uma campanha lá, né, para você dar o seu melhor. É o melhor porque você é um filho de Deus e você está servindo a Cristo. Você se lembra do abençoado que chamou Jesus para ir na casa dele? O fariseu, Simão, o nome dele? Acho que é. Quando Jesus entrou na casa dele, ele não lavou os pés do Senhor, ele não ungiu o Senhor, ele não fez nada. Depois vem uma mulher e quebra e derrama sobre a cabeça de Jesus um vidro cheio de perfume caro. Provavelmente era tudo que ela tinha. E Jesus repreende aquele homem, o dono daquela casa. Ele diz: eu entrei aqui e você não beijou minha face, não lavou meus pés, não me ungiu a cabeça. Aquele que tem poucos pecados perdoados, pouco ama. Aquele que tem muitos pecados perdoados, ama muito. Todo o nosso relacionamento com o Senhor tem que partir desse princípio. Ele é digno do melhor. E o nosso melhor, o que é o nosso melhor? Mas é o melhor que podemos fazer. Se o Filho de Deus esperar o patrão ou o chefe fazer uma promessa de aumento para ele fazer o melhor, ele está seguindo a cartilha do sindicato e não a palavra de Deus. O Filho de Deus nunca precisa receber alguma motivação para fazer o melhor, porque ele já vive fazendo o melhor, ou não é assim? Não combina, irmãos, o Filho de Deus gambiarrento, que faz o pior, que faz o mínimo possível, que enrola aqui, que enrola ali, que não é honesto. Por isso que a religião ela é sempre bem acolhida por nós, porque a religião não mexe com a nossa vida, mas o Evangelho de Jesus Cristo mexe. E como mexe? Aí quando lemos nas Escrituras sobre alguns irmãos que fizeram o melhor, nós ficamos admirados, mas, puxa, José ali no Egito foi tão bem sucedido. Ele não se via assim, ele estava sempre fazendo o melhor.
Mas como ele estava no meio de uma geração inteira que sempre fazia o pior, ele apareceu. Por que o servo deve obedecer ao seu senhor? No versículo 8, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer seja livre. É maravilhoso o nosso Senhor, né? A sua bondade, a sua graça infinita. O Senhor não tem nenhuma obrigação de nos prometer nada. Somos escravos dele. Mas ele é tão cheio de bondade, né? Que ele faz uma promessa aqui tremenda. Aquele que for um bom servo, vai ser recompensado pelo Senhor. Não pense que o Senhor vai te pagar atrasados lá no céu, coisa desse tipo, tá? Fica lá e você era para estar ganhando 5, meu patrão só pagou 2, agora eu vou pagar os 3 com juros. Amados do Senhor, Ele mesmo é a nossa recompensa, a nossa riqueza, a nossa herança, a nossa porção. Certamente aquele que serviu o Senhor com um coração intenso, ele será recompensado, ele será o beneficiado. Essa recompensa ela é imediata, ela é consequência. Pedro um dia perguntou para o Senhor: bom, já que tem que deixar todo mundo para te seguir, nós deixamos todo mundo, o que nós vamos receber? O Senhor falou: quem fizer isto, quem deixar tudo por minha causa, pelo Evangelho, vai receber 100 vezes mais. E tribulação também, mas 100 vezes mais, né? Olha aí, eu fazendo carro. Só que o Senhor disse que já ia receber aqui, né? Nesta vida. Porque tudo aquilo, irmãos, que nós, que pertence ao mundo, deixamos de lado, o Senhor enche, Ele restitui. Quando abrimos mão de algo por causa do Senhor e do Evangelho, o Senhor toma aquele espaço e nós somos abençoados. O escravo lá no seu isolamento, no seu anonimato, né? Ele podia se tornar riquíssimo em Cristo, fazendo a vontade do Senhor. Não era uma questão monetária, porque o reino de Deus não é uma questão financeira, não é uma questão de coisas, mas sim um desfrute, um deleite espiritual no Filho de Deus. Veja que coisa tremenda, irmãos. Quando nós, como filhos de Deus, neste ambiente de servos e senhores, temos como meta coisas, dinheiro, nós estamos completamente errados. Ou o que está conduzindo e guiando a nossa vida aqui está totalmente distorcido. O Senhor tem um interesse maior do que este nesta relação de servo e senhor. É verdade
como eu já disse, que aqui as coisas, as necessidades são produzidas, né? Mas o Senhor tem muito mais para o servo e para o Senhor. Ele quer prover a vida do servo e do Senhor com as verdadeiras riquezas que procedem dele mesmo. O Senhor Jesus não tinha onde reclinar a cabeça. Teve um dia que ele, para pagar o pedágio lá da entrada de Cafarnaum, ele teve que mandar Pedro pescar um peixe que tinha uma moeda enroscada na boca. Mas ele era completamente satisfeito. Ele foi o servo fiel. Versículo 7, né? Nunca é demais dizer, servindo de boa vontade como ao Senhor. Este é o grande motivo que o servo tem para servir. O servo ele deve servir porque ele está posto debaixo do senhorio de Jesus Cristo. Irmãos, o mundo, ele vai ter que esperar a manifestação do Senhor. Então o Senhor vai reinar, vai governar sobre todos os homens. E para aquele que não foi alcançado pela graça de Deus, o governo do Senhor vai ter uma face. Nós sabemos como ela é. Que o Senhor é o Cordeiro de Deus, mas Ele também é o leão, né, da tribo de Judá. Mas os filhos de Deus já têm o privilégio de ter o governo de Cristo agora sobre a vida deles. Nós já estamos no desfrute do governo de Cristo sobre a nossa vida. Ou não? Então por que o servo deve obedecer? Porque ele, por graça de Deus, foi colocado primeiro sobre o governo do Senhor Jesus. Isso é um privilégio. Vamos avançar um pouquinho mais. Como devem os senhores governar sobre os seus servos? No versículo 9, como nós já vimos, né, os senhores governam sob o senhorio de Cristo. E não seguindo a cartilha do sindicato. E nem as leis do país. Eu vou explicar um pouquinho melhor isso. Porque seguir as leis do sindicato e as leis do país, o ímpio é capaz de fazer, querido. Não estou dizendo para você que tem pessoas sob a sua autoridade, né, que você não precisa e não deve seguir as leis do país, lógico. Mas eu estou dizendo que para os filhos de Deus que são senhores, a demanda é muito maior.
Porque é o mesmo governo que está sobre o servo, é o mesmo governo que está sobre o Senhor. Os dois estão na presença do Filho de Deus. É as duas faces do governo do Filho de Deus. Então, se queremos agradar o Senhor, certamente não poderemos ficar no nível das leis e das regras e dos princípios que governam os homens sem Deus. Paulo aqui, especificamente aqui, ele está falando para senhores convertidos, filhos de Deus. Deveria haver leis e regras lá nos dias dele também. Mas Paulo lembra, olha, vocês estão servindo diante do Senhor dos senhores. Primeira coisa que Paulo cita aqui é que tanto os servos como os senhores diante do Filho de Deus são iguais. Nesta relação lá no mundo entre os ímpios, né? O que serve é colocado lá embaixo e o que governa é colocado lá em cima. Mas o Senhor, que é Filho de Deus, quando por graça de Deus ele recebeu essa responsabilidade de governar, ele nunca deve olhar para um servo com superioridade, porque diante do Senhor nós somos todos iguais. E aqui, irmãos, não é uma questão externa, isso tem que ser real no nosso coração. Essa é uma das coisas que mais desonra o Senhor nesse relacionamento. Quando aqueles que governam desprezam aqueles que são governados. Se veem como pessoas superiores. Que podem humilhar, que podem fazer. Mas a palavra de Deus está dizendo, vocês são iguais. O Senhor quis apenas colocar cada um de vocês num lado, não se esqueçam disso. Daqui uns dias isto vai acabar, e vocês estarão diante do único Senhor. E ali não vai haver senhor e servo. Ali estarão os homens reunidos diante daquele que é de fato o Senhor de todos. Paulo fala que o Senhor deve governar, deixando as ameaças. E lá podia ser a ameaça da chibata, da prisão, e até da morte, sei lá, tantas coisas, né, que um servo podia sofrer da parte do seu Senhor. Mas e hoje? Olha, eu vou te mandar embora. Vou tirar sua cesta básica se você... As ameaças podem ser muitas. Vou falar uma coisa para os irmãos aqui. Isso vale não só para a relação servo-senhor, mas também pais e filhos, marido e mulher.
toda vez que aquele que governa ordenar ou mandar o que é governado fazer alguma coisa que implica em pecar contra Deus, essa ordem deve ser descumprida. Quando o patrão manda o empregado mentir, fazer falcatrua, ele não deve ser obedecido. Enganar os outros, porque você está diante do Senhor Jesus, é Ele que você está obedecendo. E Ele não te mandaria, ou não te manda mentir, enganar os outros. A coisa mais conhecida nisso aí, né? Fala que eu não estou, né? Aquela quando tinha aqueles telefoninhos de... Fala que eu não estou, o cara está sentado na frente do cidadão. Fala você que você não está aqui, né? O que governa deve governar com justiça. Colossenses 4, verso 1. Senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certos de que também vós tendes Senhor no céu. Tratar com justiça. Oh, irmãos, quanta coisa ruim existe neste fundamento aqui. Quanta injustiça. E aqui não é a justiça do sindicato, nem das leis trabalhistas, mas a justiça do Filho de Deus. É justo diante do Senhor. Pode ser justo diante do sindicato, mas é justo diante do Senhor o que eu estou pagando para os meus funcionários. É justo diante do Senhor como eu trato os meus funcionários, ou aqueles que estão debaixo da minha autoridade. É justo. Essa é a questão. O Filho de Deus, que no caso, usando a linguagem bíblica aqui, né, Senhor, ele nunca deveria ter no seu coração como meta, como alvo, ganhar dinheiro, enriquecer, prosperar. Ele aliás deve ter no seu coração como meta servir o Senhor. Porque o que ele ganhar nessa terra, a riqueza que ele acumular, daqui uns dias, ferrugem, traça, vão corroer, querido. E estaremos todos lá, desnudados, diante daquele que conhece a nossa vida, desde o ventre de nossa mãe. Talvez você não saiba, mas o Senhor te colocou nesse lugar aí para governar com um propósito. E esse propósito não é ganhar dinheiro, saiba disso. Este é o erro fatal que nós, como filhos de Deus, podemos cometer. Ele te colocou aí como Senhor, ou te colocou aí como servo, porque Ele quer se expressar através de você. Ele é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Como deve governar o Senhor, ou tratar os seus servos com justiça e com equidade.
A palavra equidade significa várias coisas, né? Entre elas imparcialidade ou igualdade. O Senhor dos Senhores não faz acepção de pessoas, Ele não faz diferença entre pessoas. Por que os senhores devem governar os seus servos? Como eu já disse, Efésios 6, 5. Final do versículo, né? Com sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Por que o Senhor deve governar os seus servos? Porque o Senhor mesmo designou este lugar para a sua vida. Essa é uma das coisas mais espetaculares e maravilhosas que nós temos no Senhor, a sua soberania, o seu controle sobre todas as coisas. Não sei se você sabe, mas você está exatamente no lugar que o Senhor planejou para a sua vida. Se você não aparecer no seu coração, você vai viver todos os seus dias inquieto, atribulado, impaciente. Mas se isso cair no teu coração, você vai experimentar o descanso. Você está no lugar que Deus te colocou antes de você existir. Você não está aí porque você maquinou para estar aí. Foi o Senhor que te colocou aí. Se você é servo, o Senhor te colocou aí. Se você é senhor, o Senhor te colocou aí. Viva, sirva o Senhor Jesus, ande na presença do Senhor Jesus, responda à vontade do Senhor Jesus, no lugar que Ele te colocou. Por que os senhores devem governar sobre os seus servos? Porque o Senhor Jesus, Ele quer se mostrar, irmãos, através dos seus servos. Eu disse no começo que é impressionante que nos dias de Paulo, metade da população era escrava, era serva, constituída por servo. Olha que coisa. O Senhor queria se mostrar como servo. Ele é o grande servo. Eu não sei se você já pensou nisso. Você é corpo de Cristo. Você é a extensão do Filho de Deus. E o Filho de Deus é o servo dos servos. Aí eu quero dar testemunho do Senhor. Mas o que pode estar por trás desta fala é o desejo de ir lá na praça com uma camiseta escrita alguma coisa nas costas. Mas o Senhor Jesus, de quem você quer dar testemunho, é servo. E Ele não vai te colocar como servo numa vitrine de uma loja. Ele vai te colocar como servo num lugar real, onde tem pessoas que mandam. Onde você vai ter que viver como servo.
O preço de ser servo, você vai sentir ele na sua boca, na sua língua, na sua alma e às vezes no seu corpo. Paulo descobriu rapidinho o que era ser servo, quando levou muitas chibatadas. Esse é o preço de ser servo. Os apóstolos pediram para o Senhor e usaram até a mãe deles para que eles pudessem sentar um do lado direito, outro do lado esquerdo. Eles queriam ser Senhor. Mas o Senhor Jesus falou: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Vocês querem beber esse cálice? Você já fez essa oração para o Senhor? Me ensina a ser servo. Faz de mim teu servo. Tá bom, então vamos começar segunda-feira, Celso. Ele já ficou doente ontem, vê se pode, né? O profeta Isaías anunciou o servo do servo. Aonde ele nasceu? No meio de cobras. Mas foi servo. Mas o Senhor também quer se evidenciar através de nós como Senhor, porque Ele é o Senhor dos senhores. É para isso que Deus te colocou numa posição de exercer autoridade sobre outros, porque Ele é também Senhor. Agora, que Senhor? Para ganhar dinheiro? Não! Para ser justo, para tratar todos como Deus trata todos, para tratar com equidade, para deixar as ameaças de lado, para ser uma bênção na vida dos outros. Ah, irmãos, como isso está longe do que o mundo pensa. Vós, senhores, de igual modo procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para com Ele não há acepção de pessoas. Se você está no Senhor, você vai desfrutar eternamente dessas duas glórias que pertencem ao Filho de Deus. A condição de servo e a condição de Senhor. Seremos servos e conservos do grande servo. E também seremos senhores e co-senhores do grande e único Senhor. Porque Ele disse que se você servir bem, quando o reino dele se manifestar, Ele vai te colocar para governar sobre algumas cidades. Irmãos, que o Senhor nos ajude nisso. Nos ajude nisso. Que por graça e por obra dele na nossa vida, que aprenda a andar nesse caminho elevado do Senhor. Nesse caminho digno do nosso chamado. E certamente, se isso ocorrer,
E na medida em que isso ocorrer, desfrutaremos das suas alegrias ou das suas recompensas. Porque foi este caminho que Deus preparou em Cristo para os seus filhos antes da fundação do mundo. Somos uma feitura dele, criados para as boas obras, que de antemão o Senhor criou, preparou em Cristo Jesus. Que o Senhor nos ajude no nome de Jesus.